pessoal, estamos aí de volta com mais um episódio do It's Sky O'Clock e hoje com um convidado super especial, Leandro Garbim, altas histórias. A gente lembra de, vamos falar, a gente quase brinca, né, de décadas, não é décadas, nós vamos ser muito velhos aqui, mas de muito tempo atrás aí, a gente batendo altos papos e conversando muito, histórias sensacionais que vocês vão conhecer hoje, da história do CAI na indústria automotiva brasileira, uma coisa riquíssima do ponto de vista histórico, muito legal. E, putz, é um prazer ter você aqui conosco, Garbim. Legal, Nicolas. Eu que agradeço aí, para mim é uma satisfação enorme poder contribuir aí com o pessoal. Participo bastante lá do grupo, pessoal nota 10, um ajudando o outro. Eu acho, assim, o máximo, e o que eu quero contribuir um pouquinho mais é essa parte de testes e simulações da parte automotiva. Eu estou inteiríssimo à disposição, meu amigo. Legal, que legal. Putz, toda essa também é a outra área que, né, era a surpresa final. Você já pulou aqui, mas a surpresa final é justamente isso. Um ponto que você leva uma importância gigantesca na área de testes, né? E isso é super essencial para a área aí de simulação, né? Ela que suporta toda aí a simulação e principalmente na área automotiva, né? Então, pessoal, já só relembrando, se vocês estão gostando do conteúdo aqui, lembra de se inscrever no canal, já manda lá um dedo, dá um like no vídeo. E, Garbim, conta um pouquinho da tua história aí pra gente, pro pessoal que não te conhece, conhecer um pouquinho da tua história sensacional. Legal, cara. Eu comecei minha carreira exatamente em empresas prestadoras de serviço, né, nessa parte de CAD/CAM na época. Isso eu estou falando em 2000, numa empresa chamada Hightech, muito bacana. Depois de lá, eu tive uma experiência legal na Fiat, né, num departamento chamado STLN, Serviços Técnicos Legislativos e Normativos, a parte de emissões, principalmente veiculares. Legal. Depois eu fui para a Deutsche Telekom, que é a T-Systems aqui no Brasil. Eu tive uma experiência enorme, foi uma escola para mim, muito legal. Legal. Foi lá que você conheceu o Cesário, né? Foi lá que eu conheci Cesário de la Rosa, legal, né? E lá, eu tô falando isso, foi em 2002 que eu tive meu primeiro contato com o CAI. Né? Foi meu primeiro contato com o CAI, com o Cesário, né? Com os antigos superiores do Cesário, Fábio, Celso Nogueira, né? Tem gente muito boa, né, que trabalhou lá, Arnaldo Camarão, só gente fera no assunto. Depois disso eu voltei, né, continuei nessa parte de prestação de serviço, fui para o Smartech, né, trabalhando aí com um pouco na revenda de softwares, e lá que eu comecei a ter um pouco de contato com hardware também, né, da antiga LMS. Sim. E em 2005, junto com meu antigo sócio, Valmir Fleischmann, inclusive um abraço para o Valmir, eu montei a Virtual CAI junto com ele, principalmente representando softwares alemães aqui no Brasil. Legal. Uma coisa interessante, o Brasil é o país fora da Alemanha que mais tem empresas alemãs no mundo. Opa! É muito legal isso, cara. E a gente começou com esses softwares alemães e austríacos também, e a questão de uma semana e meia, 2 semanas, né, quase depois de 15 anos, aí eu me transferi aqui para Siemens, e vamos continuar tocando esse barco aí. Olha que legal, uma história sensacional, né? Você comentou ali assim, você teve trabalhando e com os papas aí, né, com os grandes nomes da simulação do CAI aqui no Brasil. E aí nessa linha, conta um pouquinho essa história que você já me adiantou um pouquinho algumas coisas em várias conversas que a gente teve, mas essa história sensacional de como o CAI veio para o Brasil, principalmente aí nessa área automotiva, todo esse link com o SAE, toda a tua experiência nessa área, né? Como essa história rica veio aqui para o Brasil? Conta um pouquinho para a gente. Legal. Eu vou falar um pouco daquilo que eu sei, né? Ou seja, vou vender daquilo que eu comprei. Eu sou muito próximo da SAE, né, a Sociedade de Engenharia Automotiva. Sim. Inclusive esse ano, né, 2020, eu estou o 3º ano como chairperson aí do SAE Testes e Simulações, que é um baita de um evento muito legal, organizado pela SAE. Trabalho junto com um comitê espetacular. E assim, não querendo ser saudosista, mas eu gosto muito daquela questão que, para você entender o presente e prever o futuro, você precisa conhecer o seu passado, né? Eu acho muito legal
da onde veio, né? Então, nomes como Paulo Sauer, né, sempre vem à cabeça, né, um baita de um cara, tenho um respeito enorme por ele, porém ele estava mais ligado a essa parte aeroespacial, né, junto lá na Embraer, e na automotiva específico, eu sou muito amigo do Wellington Ortiz, e esse Wellington Ortiz trabalhou na Ford durante um bom tempo, e assim, conversando com ele, se eu não me engano, estava até tomando uma cerveja com ele, ele comentou do senhor Luc de Ferran. Senhor Luc de Ferran, assim, é um gênio aí da indústria automotiva, da Ford. Na década de 70, ele foi para Dearborn, viu, poxa, o que é esse negócio de simulação? O vermelhinho vai quebrar, azul vai passar, o que é isso? Era o tal do Nastran. E aí ele trouxe essa tecnologia aqui para o Brasil. Ele que trouxe, então. E ele que trouxe, né? Até onde eu sei, de novo, Nicolas, posso estar errado, mas até onde eu sei, a Ford foi uma precursora, né, do CAI aqui no Brasil, na década de 70, isso junto com Wellington Ortiz, Luc de Ferran, o senhor Márcio Alfonso. Hoje o senhor Márcio Alfonso é o presidente da Chery aqui no Brasil. Eu tenho um respeito enorme por ele. E depois daí foi evoluindo, né? Muitos outros nomes, né, não tão associados ao CAI, mas como, por exemplo, Paulo Costa, que hoje é o meu CEO aqui na Siemens, veio também dessa área de PLM, mas agora voltando para o CAI, o Roberto Ramos, da GM, o Gabriel Geller. Eu lembro assim também, a gente trabalhou muito com ele. Nossa, o Roberto é um cara fenomenal. Agora eu acho que no Vietnã, se não me engano. Ele está no Vietnã, trabalhando numa empresa vietnamita, se não me engano ele está morando em Hanoi, numa empresa chamada Vinfast. É uma empresa nacional, é uma empresa vietnamita, né, e ele está muito impressionado com a tecnologia do pessoal lá, né, com os investimentos principalmente, né. Na Volkswagen, por exemplo, né, o Leandro Macedo, um baita de um cara também, veio, né, trabalhando também dessas antigas. Na Fiat eu tenho muito conhecimento lá do Leandro Quadros, e voltando para essa questão aí dos provedores, né, de tecnologia para o mercado, claro que não poderia deixar de citar, que nem eu já citei o Paulo Sauer, mas o Ricardo Nogueira. Ricardo Nogueira, tem um respeito enorme por esse cara, enorme, o cara muito bom, e outras empresas, né, dessa área automotiva, o Camanho, né, que ajudou bastante, e a gente não pode esquecer da academia, né, eu gosto muito da academia, o professor Paulo Pimenta, da Poli. É uma sumidade, né, o Paulo, é uma sumidade. Super, assim, realmente sensacional o trabalho. É uma sumidade. Né, e desde a área automotiva, indo muito, né, na área civil. Sim, civil. É uma coisa muito legal o trabalho dele, legal o pessoal que está vendo ali, até procurar informações sobre os excelentes trabalhos que eles têm feito. Sim, a Unicamp, né, da onde tu veio, por exemplo, né, ali no DMC, Departamento de Mecânica Computacional, professor Pablo Meireles, professor Renato Pavanello, Marco Lúcio Bittencourt, que não é do DMC, ele é de outro departamento, mas trabalha muito com o CAI, dentre outros, né, o ITA tem professores espetaculares, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Catarina, de novo, né, não querendo ser saudosista, mas eu respeito muito o passado, né, e respeito demais esses camaradas que eu citei aí. Não, isso é muito legal para a gente ver como, né, quer dizer, a história, né, as pessoas que muitas vezes estão hoje ali, conhecendo as ferramentas, então está entrando no mundo de CAI, de simulação, para a gente pensar que é o seguinte, cara, isso aqui não é de agora no Brasil, isso está lá na década de 70 para cá, quer dizer, é uma história gigantesca, né, e é muito legal porque justamente esse ponto que você comentou, a gente, né, não é muito tua área, um pouco mais a minha, né, na área de processos, ela apareceu muito depois da indústria automotiva tá utilizando essas ferramentas, né? Então, CFD mesmo, uma Petrobras, que foi a precursora, começou ali, né, provavelmente em 95, 98, quer dizer, a gente está falando ali com uma diferença de 20 anos, tranquilamente, né? Mas é muito interessante, né? E é legal, assim, porque são mundos bem diferentes, até
muitas vezes você pensando na indústria, fazendo um paralelo, indústria química ou processos, indústria, digamos, automotiva, aeroespacial, onde de um lado a gente tem problemas com geometrias muito complexas, né? Então, automotiva, toda a parte de contato, super complexo, assim, né? Mas físicas, principalmente na parte de dinâmica dos fluidos computacional, mais simplificados, mais simples. São. Do outro lado, reações químicas não tem tanto, né? Depois você vai para uma indústria como a Petrobras, muitas vezes o equipamento é uma tubulação, quer dizer, geometria absurdamente simples, mas aí você vai ter uma reação química, combustão, não sei o quê, mudança de fase, equilíbrio termodinâmico super complexo. Quer dizer, é muito interessante essa dicotomia, essa diferença entre esses lados. E aí, agora, caminhando para um outro assunto, que é o assunto que eu acho muito legal, que eu queria conversar contigo. Uma das coisas que me traz, sempre me trouxe muita preocupação, são os famosos apertadores de botão, né, de simuladores. E aí tem o nosso né, um ponto super interessante para a gente lembrar. Eu acho que vou até te dar, eu vou te jogar e você vai me dizer quem que falou essa frase. Quem que fala isso? Que fala o seguinte: se você não sabe fazer na mão, não faça no computador. Olha só, ele já foi citado várias vezes aqui. Eu tenho um carinho enorme por ele, respeito absurdo. Professor Avelino. Avelino, né? Espetáculo. Espetacular. Então, assim, o Avelino põe isso, eu ponho isso sempre, inclusive nas minhas aulas de modelagem, análise e simulação, otimização de processos químicos que eu dou na PUC. Fala, meu amigo, você não sabe fazer na mão, o computador vai ser o teu pior inimigo. É uma ferramenta. Ele não é uma ferramenta que vai te sacanear. Vai, Porque ele vai te dar um gráfico colorido, vai te dar um número e você vai acreditar naquilo. Lindo, maravilhoso. E acha que o mundo resolveu, né? E hoje, principalmente, que a gente tem cada vez a molecada lá fazendo coisa, brinca no celular, faz não sei o quê, e a gente, né, brinca, já a gente vai pegar o celular e vai rodar aqui o Nastran no celular. Nastran for iPhone. Né? Não, já tem, roda na nuvem e pega o resultado, já tem. Na nuvem já tem, né? Já tem. Agora, de outro lado, né, a gente, eu vou falar, brincadeira, às vezes até uma coisa, tem um monte de coisa que roda, né, nessas coisas assim, mas cada vez mais está falando, o cara pegar tão fácil, e até alguns softwares que eu não gosto nem de citar o nome, porque alguns softwares são tão mágicos que eu não consigo nem acreditar, principalmente alguns deles, inclusive, não falam nem qual é a física que usam, quer dizer, você nem sabe o que está rodando por trás. Mas o principal ponto que eu queria chegar aqui, a importância e como os testes são importantes para a simulação. Quer dizer, desculpa, Nicolas, isso que eu falei, o meu filhinho acabou de entrar aqui, então pode acontecer a qualquer momento. Desculpa, mas pode falar, eu não peguei tua última frase, meu amigo. Vamos lá, sem problema nenhum. Então é o seguinte, pensando que a gente tem, né, toda essa linha super importante da área de simulação, né? Agora, como que a parte de testes é importante? Qual a importância disso e como isso suporta a área de simulação? Quero que você conte para a gente essa tua experiência nisso. Legal, é uma área que eu gosto bastante, desenvolvi um pouquinho aí, não só o conhecimento teórico, como a prática, principalmente, disso. Né? Na questão do CAI, eu gosto muito daquela frase, que não sei de onde eu ouvi, que o CAI deixa um engenheiro bom melhor, ou um engenheiro ruim perigoso. Nossa, né? Porque eu gosto muito dessa frase, não sei onde eu vi, não foi eu que inventei, não sei onde eu ouvi ela, mas eu acho muito legal essa correlação com o mundo físico também, né, do mundo virtual com o mundo físico. Né, existe muito aquela questão do digital twin, ou gêmeo digital. Eu trabalho muito, por exemplo, eu gosto muito de citar a área agrícola. Né, a área agrícola,
não tem muita norma estrutural para plantadeira, para colheitadeira, para pulverizador, não tem muita norma. A norma o camarada tá lá no interior do Mato Grosso, tá lá no interior de Goiás, tá lá no interior do Rio Grande do Sul, liga para uma dessas gigantes ou alguma outra empresa que não precisa ser gigante também da área agrícola e fala, teu equipamento tá quebrando. Sim. Mas como assim não? O teu equipamento tá quebrando. Como assim tá quebrando? Não, tá quebrando, vem aqui resolver isso daqui. Né, e o camarada precisa ir lá, fazer acelerometria, extensometria, para dimensionar, né, aonde, né, o porquê que está quebrando para aquela aplicação. Uhum. Isso na área automotiva, agora estou falando de veículo de passeio, por exemplo. Veículo comercial tem bastante também, a parte de caminhões principalmente, tem muitas normas estruturais, normas de impacto, norma que vem a norma de colisão, as normas de colisão, a norma de durabilidade, norma de rigidez, né, stiffness, que é a questão aí de modal, torsional, tudo mais. Tem normas para assento, norma para coluna de direção, norma para, assim, sem imaginar da área automotiva, tem muita norma. Legal. E não só norma internacional, como normas da própria montadora, né? E que ajudam muito, né, no projeto. Demais. Ajuda demais. A área agrícola é extremamente complexa, é uma área que eu amo, acho uma área espetacular, a área agrícola, né? E essa correlação do mundo virtual com o mundo físico, eu acho que tem tudo a agregar. Sempre me vem à mente, sempre me fazem a pergunta, será que o teste vai acabar? Sempre me faz essa pergunta. E aí, nessa linha que você comentou, Leandro, é o seguinte, você fala, né, porque aí na área agrícola, né, muitas vezes você fala, legal, o equipamento lá está em uma condição que talvez você nem previu, você não tem nem ideia, que aquilo chacoalha mais para o lado direito do que o lado esquerdo, não sei o que, tal e coisa. Né? Então, os testes, sem ele, eu acho que só um ponto básico que a gente pode dizer que nunca vai sumir. Sem ele, nós não temos as condições de contorno corretas para simulações. Começa por aí. Eu concordo plenamente. Eu acho que a simulação vem com o intuito de talvez diminuir a quantidade de testes. Poxa, antes eu fazia 10 testes, 50 testes, e hoje eu estou fazendo 2, estou fazendo 3. Você consegue diminuir a quantidade de teste. Agora, sumir plenamente, eu realmente acho muito difícil, apesar da acuracidade, do realismo que traz, todas as tecnologias caem, né? Eu até brinco, né? Não existe software ruim, existe engenheiro ruim. Né? Software que dá cálculo errado, eu acho muito difícil software que dá cálculo errado. Concordo contigo daquela questão que tem softwares que não falam nem a física que tu tá simulando, né? Tem vários softwares aí que não cria malha, né? Eu já assisti alguns bate-papos seus, né, conversando bastante sobre malha. Eu falei, mas poxa, tem softwares que não tem malha. Agora tem software que não faz malha, que não usa malha, né, como usando métodos de Lattice-Boltzmann, sim. Que são excelentes. Mas o cara tá falando para você que física que ele tá usando. Fala, minha amiga, eu tô usando Boltzmann aqui. Isso aí você fala, legal, funciona assim, assim, assim. Tem essas restrições, tem essas vantagens e essas desvantagens. O meu maior problema aqui, birra, não é com software que não usa malha, tá? Mesh, mas é com um software que não te diz o que tá fazendo. Né? É caixinha preta, né? Aquela caixinha preta. Você já acredita em mim, eu tô falando a verdade. Em mim mas que dá certo, né? Desculpa, né? Pode até dar certo. Mas, se eu não conheço a metodologia que está por trás, eu não conheço as limitações de aplicação. Esse é um ponto importantíssimo que eu acho que a gente tem que lembrar, né? Concordo. Mas é muito legal. Então, é isso, né? Eu acho que realmente esse ponto que você colocou, né? As simulações, os testes são super importantes e a gente tem que cada vez, né, ter essas pessoas especialistas na área de testes, né, com um cara especialista com simulação, cada vez conversando mais, e claro, isso sempre foi, mas cada vez mais, para que as simulações tenham melhores resultados, sejam mais realistas. Né? Isso Sim, melhor realismo, né? Inclusive da parte automotiva, existe bastante aí um termo chamado durabilidade acelerada. Sim. Né? Poxa, como eu vou prever a durabilidade de um veículo ou de um determinado componente de um veículo de passeio, ou um veículo comercial, um caminhão, um ônibus, por exemplo, né? Eu tenho alguns trabalhos que eu já participei no campo de provas da Randon, né? Inclusive eu tenho uma admiração muito grande lá pelo pessoal do campo de provas da Randon. Tem um campo de provas da Ford aqui também, mas esse que eu participei é da Randon.
Poxa, o cara precisa ficar passando 10 mil vezes numa pista, né? Que nem os alemães dizem, de Schlechtweg, que é uma pista ruim. A Mercedes também tem um campo de provas com pista ruim. Poxa, eu preciso ficar passando 10 mil vezes lá? Não, cara. Você pode passar algumas vezes para você ter um Gauss, né? Para você ter pelo menos uma estatística, e o restante você simular. Legal. Tem como simular a durabilidade. Ou seja, entra como condição de contorno, entra como dado de entrada para você fazer uma simulação realística, né? Legal, legal. Beleza. Garbim, super obrigado aqui pela tua presença. É uma honra gigante ter você aqui conosco, né? Sempre aí com esse contato super próximo. Né? Para quem não conhece o Garbim, vale a pena, conheça a história dele, conversa com esse cara que é sensacional, né? Mais uma vez, só lembrando todo mundo que está curtindo todos esses vídeos aí, nesses nossos bate-papos, se inscrevam no canal, né? Ativa a notificação que tem muita coisa legal, né? Dá um like no vídeo ali e, principalmente, coloque os seus comentários nos vídeos aqui no YouTube, para que o próprio Garbim conheça, saiba e a gente possa responder. Quer dizer, a história continua daqui para frente, tá bom? E vamos continuar escrevendo. Tiver melhor, porque a gente volta com o Garbim para frente, né? Para ter um bate-papo aqui sensacional. Claro. Obrigadão, Nicolas. Obrigado pela tua presença, meu amigo. Eu que agradeço, um abraço a todos aí. Deixa o link do meu LinkedIn aqui embaixo, quem tiver curiosidade e tudo mais. Estou inteiríssimo à disposição. Obrigado mesmo, meu caro. Para mim é uma satisfação falar contigo. Beleza, Garbim. Muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima edição, próximo episódio do It's Sky O'Clock. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.